Imagine um cenário pré-diluviano, um período marcado por um cataclismo global. Este mundo, envolto em mitos e mistérios, é descrito nos relatos bíblicos como testemunha de seres extraordinários, civilizações perdidas e eventos divinos que transformaram irreversivelmente a face da Terra. A narrativa antes do dilúvio, registrada nas páginas do livro de Gênesis na Bíblia Sagrada, é repleta de fascínio e intriga. Hoje, compartilho detalhes sobre como era o mundo antes do dilúvio, desde o surgimento da humanidade até sua extinção. Peço humildemente que clique no botão de curtir e se inscreva para apoiar a divulgação do nosso trabalho. Conforme sabemos, o livro de Gênesis relata a história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus. Após desobedecerem às instruções divinas, foram expulsos do jardim do Éden. Adão e Eva deram origem a dois filhos mencionados na Bíblia, Caim e Abel. O trágico assassinato de Abel por Caim é um evento conhecido na história bíblica. Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus, mas apenas a oferta de Abel foi aceita. Movido pelo ciúme e ira, Caim levou Abel a um campo e o matou. Deus marcou Caim como um fugitivo errante na terra, e ele partiu para a terra de Nod, onde teve um filho chamado Enoque. Caim construiu uma cidade, nomeando-a em homenagem ao seu filho. A narrativa bíblica fornece insights sobre a capacidade intelectual das pessoas naquela época. Feitos notáveis, como a construção da cidade por Caim e, posteriormente, a construção da arca por Noé sob orientação divina, sugerem realizações significativas. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre o desenvolvimento intelectual ou tecnológico da época, tais histórias destacam a capacidade dos humanos antes do dilúvio. Muitos se questionam sobre a duração exata do período pré-diluviano. Segundo a cronologia bíblica no Antigo Testamento, esse período começou com Adão e estendeu-se até o grande dilúvio. A Bíblia detalha a idade de cada pessoa mencionada nas genealogias do livro de Gênesis. O dilúvio, de acordo com a Bíblia, ocorreu quando Noé tinha 600 anos. Somando os anos de vida de Adão até Noé, o período pré-diluviano é geralmente considerado como tendo durado cerca de 1656 anos. É crucial observar que há variações nas genealogias em diferentes traduções e interpretações das Escrituras. A interpretação dessas genealogias e da cronologia bíblica é objeto de estudo e debate entre estudiosos religiosos e historiadores. A narrativa bíblica, em sua essência, destaca aspectos espirituais e morais, oferecendo lições sobre fé, obediência a Deus e justiça divina, mais do que detalhes específicos sobre o desenvolvimento intelectual ou tecnológico da época. No registro de Gênesis, anterior ao episódio da Torre de Babel, uma única língua era falada por toda a humanidade, conforme mencionado no capítulo 11. Nessa narrativa, descreve-se a construção da Torre de Babel, onde as pessoas se congregaram na planície de Sinear e decidiram erguer uma torre que alcançasse os céus. Contudo, Deus viu isso como uma tentativa arrogante e desafiadora da humanidade de se elevar acima dele. Em resposta, Deus confundiu a língua das pessoas, resultando na diversidade de idiomas e na dispersão das pessoas ao redor do mundo, pois não conseguiam mais se compreender. Outro aspecto notável é a notável longevidade das pessoas daquela época, conforme registrado nas genealogias de Gênesis. Figuras como Adão, Sete, Matusalém e Noé são mencionadas, e, de acordo com essas genealogias, muitos teriam vivido por centenas de anos. Por exemplo, Matusalém é frequentemente citado como o humano mais longevo da Bíblia, com uma vida que se estenderia a 969 anos. Embora as razões para essas longevidades extraordinárias não sejam detalhadas na Bíblia, há diversas interpretações e teorias sobre o significado e propósito dessas idades. A narrativa bíblica sobre a sociedade anterior ao dilúvio descreve um ambiente marcado por uma crescente corrupção moral e pecaminosidade. Apesar de a Bíblia não entrar em muitos detalhes específicos sobre essa sociedade, alguns relatos sugerem práticas que eram contrárias aos padrões morais e éticos, como assassinatos, roubos e relações impróprias entre homens e várias mulheres, incluindo suas próprias filhas. O livro de Gênesis, especialmente no capítulo 6, versículos de 1 a 4, menciona a existência dos nefilins.
Esses versículos descrevem os nefilins como os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando em uma prole conhecida como nefilins. Essas novas criaturas são frequentemente interpretadas como uma raça de gigantes ou seres humanos de grande estatura que surgiram dessas uniões. Esta passagem levanta diversas questões e interpretações, como a identidade dos filhos de Deus que se relacionaram com os filhos dos homens, sendo um ponto de debate, com algumas interpretações sugerindo seres angelicais ou espirituais que desceram à terra para se relacionar com seres humanos. Alguns interpretam os filhos de Deus como descendentes de Sete, a linhagem piedosa, que se relacionaram com os descendentes de Caim, uma linhagem pecaminosa. Contudo, durante o período pré-diluviano, houve exceções notáveis, indivíduos de bom coração que mantiveram uma relação próxima com Deus. Dois exemplos destacados são Enoque e Noé. Enoque, mencionado no livro de Gênesis, é descrito como alguém que andou com Deus. Sua relação próxima com Deus é enfatizada pelo fato de que, ao contrário dos outros patriarcas da época, Enoque não apenas viveu uma vida longa, mas também não experimentou a morte. Em vez disso, Deus o levou diretamente para si, interpretado como um sinal de favor divino e retidão. A conexão de Enoque com Deus é vista como uma demonstração de fé. Noé, por sua vez, é conhecido por sua retidão e obediência a Deus. Ele foi escolhido por Deus para construir a arca e preservar a vida durante o dilúvio, destinado a purificar a terra. A Bíblia descreve Noé como um homem justo e íntegro que andou com Deus. Sua obediência às instruções divinas e sua devoção são evidenciadas pela construção da arca, mesmo diante da oposição e zombaria. O clímax da história pré-diluviana é o grande dilúvio, enviado por Deus como um juízo divino sobre a corrupção e maldade disseminadas entre a humanidade. Durou 40 dias e noites, durante os quais as águas cobriram todas as montanhas, destruindo todas as criaturas vivas, exceto as que estavam na arca de Noé. Após o dilúvio, Deus fez as águas retrocederem, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Ao sair da arca, Deus fez uma aliança com Noé e sua família, prometendo nunca mais destruir toda a vida por meio de um dilúvio. O símbolo dessa aliança foi o arco-íris no céu, como sinal da promessa divina. O desfecho da história pré-diluviana é marcado pelo julgamento divino no dilúvio e pela renovação da criação. Noé e sua família, juntamente com os animais na arca, foram os únicos sobreviventes, e a narrativa continua com a história da humanidade recomeçando a partir dessa família. Se apreciou este vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Que Deus te proteja.